Hoje está sendo um dia de recordações aqui no canal do Professor Leonardo, fazendo vídeo no carro e agora também falando sobre Ciro Gomes. Fazia tempo que a gente não abordava o pedetista aqui no nosso canal e é interessante, né, porque o Ciro Gomes ele é um candidato, ele está em pré-campanha para 2022, ele já até mesmo assumiu que ele está em campanha política. E ele é uma das figuras que está tendo uma aceitação dentre aquelas pessoas que são chamadas de nova esquerda, essa esquerda mais jovem que não se identifica mais tanto assim com o PT. Então já se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, principalmente com aqueles que você sabe que gostam do Ciro Gomes. E nós estamos fazendo esse vídeo do Ciro Gomes porque hoje o candidato que é presidente de 2022, porque ele já praticamente assumiu que está em pré-campanha, ele esteve no programa Morning Show da Jovem Pan. E é interessante porque o Ciro Gomes ele é muito polêmico, ele fala bem, ele bate boca, então isso chama a atenção, isso atrai a audiência. E essa é a primeira participação que eu vejo do Ciro Gomes em um canal de comunicação mais de massa, assim, para a região sudeste. Ele esteve muito aparecendo em palestras, apareceu em algumas lives, participou de um programa de rádio na região nordeste e agora ele aparece no Morning Show da Jovem Pan, que a Jovem Pan ela tem uma inclinação mais para a direita e é interessante que o Ciro Gomes apareceu em um programa da Jovem Pan. E como o Ciro Gomes é polêmico, talvez ele possa acabar surfando uma onda que o Bolsonaro soube surfar de 2010 até a eleição de 2018. Como o Bolsonaro ele era muito polêmico, a mídia, a televisão, os jornais chamavam o Bolsonaro para dar audiência e talvez o Ciro Gomes também possa surfar essa onda até as eleições de 2022, onde ele mesmo falou, junto com o Edgar, que ele já está em pré-campanha, em campanha política para as eleições de 22. E foi meio interessante o papo que ele teve, ele até mesmo saiu ali, teve um arranca-rabo com o Caio Coppola, uma faísca, era óbvio que isso também teria, porque se tem Ciro Gomes, obviamente vai ter faísca. Eu vou deixar os vídeos aqui na descrição para que você possa entrar e ver a participação do Ciro Gomes no Morning Show. É interessante também ver a quantidade de likes e dislikes. Geralmente quando tem uma inclinação mais para a esquerda no Morning Show, a chuva de dislike é muito grande, só que o Ciro Gomes ele conseguiu equacionar bem essa proporção de likes e dislikes nos vídeos dele. Mas vamos tocar alguns pontos, né? Além dele ter já se recolocado politicamente, agora publicamente ele já disse que ele vai estar em campanha e possivelmente ele será o candidato, já havia sido muito especulado, não saiu da boca dele que ele vai ser o candidato para 2022, mas já está praticamente tudo certo, se tudo correr bem, não acontecer nada com ele, ele vai ser o candidato do PDT para a campanha de 2022. E um ponto interessante foi que o Ciro Gomes assumiu os erros da campanha. Ele disse que durante a campanha eleitoral de 2018, quando o Bolsonaro se retirou dos debates por conta da facada, os candidatos eles começaram a atacar Bolsonaro de modo sistemático. E isso fortaleceu o Bolsonaro. Quanto mais Bolsonaro apanhava, mais ele se fortalecia. E aquele movimento, Ele Não, que foi o movimento das mulheres, também ajudou a fortalecer Bolsonaro. E isso é ponto interessante. E nós aqui também no canal do Professor Leonardo estamos falando sobre esses ataques que a esquerda tem feito contra Sérgio Moro, esses ataques aloprados, que da mesma forma como ocorreu com Bolsonaro no movimento Ele Não, pode ser que Sérgio Moro acabe saindo mais fortalecido quando toda essa polêmica do site do Intercept Brasil acabe o interesse da população com essas conversas vazadas entre o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. E é interessante porque o Ciro Gomes ele fala sobre esses vazamentos. Ele diz que não sabe o que vai acontecer. Na opinião dele, e isso é um palpite que ele tem, o STF vai esperar até o segundo julgamento do Lula ocorrer, porque nesse segundo julgamento, que é do sítio de Atibaia, a juíza não está participando das conversas com o Dallagnol. Então é possível que Lula seja condenado no sítio de Atibaia e essa condenação do Lula com o caso Triplex seja anulada e ele passe por um novo julgamento. Só que como o Lula já vai estar julgado e condenado por conta do sítio em Atibaia, ele vai continuar preso, ele não vai conseguir sair da cadeia. Então essa é uma estratégia que o STF pode acabar usando. E é interessante também porque o Ciro Gomes ele fala que a associação dele com o PT acabou prejudicando nas eleições de 2018. E perceba que esse erro, podemos dizer assim, que o Ciro Gomes cometeu, ele está tentando se desvincular cada vez mais do PT e nós percebemos isso aqui no canal do Professor Leonardo, como sempre, já trazendo isso para que vocês possam entender mais esses desdobramentos, essa estratégia política. Algo interessante é que ele fala que Bolsonaro não vai durar até o final do mandato, ele já vem falando isso várias vezes, e dessa vez ele fala que Bolsonaro não vai durar até o fim do mandato, não por conta de impeachment, porque ele é contra o impeachment de Bolsonaro, caso não haja crime, como não ocorreu na visão de Ciro Gomes, no caso de Dilma Rousseff. Ele é contra o impeachment de Bolsonaro, porque o impeachment é muito
é algo muito doloroso para a população, porque uma parte das pessoas votaram em Bolsonaro, uma parte das pessoas votou em Bolsonaro, e caso o presidente sofra o impeachment, essas pessoas acabam se desacreditando na política e também na nossa democracia. Então o impeachment é um processo muito amargo e ele espera que Bolsonaro chegue até o final, mas ele não acha que isso vai acontecer, porque a reforma da Previdência, na opinião dele, vai ser aprovada. Ali, um remendo dessa proposta, mas vai ser aprovada. E após a reforma da Previdência, o país vai cair numa ressaca muito grande, porque novas coisas vão ser aprovadas e Bolsonaro não tem um plano para após a reforma da Previdência. Por isso que essa visão do Ciro Gomes reforça a nossa análise de que o Bolsonaro ele quer postergar a aprovação da reforma da Previdência o máximo que ele puder para chegar até as eleições municipais de 2020, porque Bolsonaro não tem o que fazer pós-reforma da Previdência e ele mesmo não tem o desejo de aprovar a reforma da Previdência, por isso que ele vai enrolar isso até chegar possivelmente lá em 2020, mas vamos ver como serão os próximos desdobramentos. E aí, logo no final da participação do Ciro Gomes, obviamente iria ter um embate dele com o Caio Coppola, que é um dos comentaristas do Morning Show, porque ele não fala que ele não é jornalista, com relação ao episódio do Capitão do Mato, onde o Ciro Gomes chama e está sendo processado pelo Fernando Holliday de Capitão do Mato. Isso porque o Ciro Gomes ele vê que ele enxerga que o Fernando Holliday é um traidor da negritude, nas próprias palavras do Ciro Gomes, e o Caio Coppola ficou instigando o Ciro Gomes e ficou interrompendo. O Ciro Gomes falou que ele não iria crescer para cima dele, que o Caio Coppola, menino, você não vai crescer para cima de mim. E aí os dois começaram ali a ter um certo atrito, mas já estava no final, e o Caio Coppola mostrou que ele, mais uma vez, ele não entende, e muitas pessoas da direita e também da esquerda não entendem qual é a função das cotas. Eles acham que a cota é um programa social e, na verdade, as cotas elas são uma estratégia de combate, uma política cultural. Porque para que serve as cotas? De um modo bem resumido. A cota serve para que você possa colocar pessoas, negros, em posições de trabalho que demorariam muitos anos para eles conseguirem chegarem pelas vias naturais da educação. Então, por exemplo, para um negro ser médico, para nós termos uma quantidade de negros proporcional com o que nós temos da população, nós iríamos levar muitos anos até o nosso sistema educacional se aprimorar. E isso é um problema, porque quando você não tem negros como médicos, advogados, juízes, você cria uma ideia cultural na população brasileira de que nós temos profissões de negros e profissões de brancos. E isso é muito ruim, porque no nosso país nós temos uma ligação com o trabalho. O trabalho ele é importante para dignificar a alma. Então o trabalho, dependendo do seu trabalho, você é mais digno ou menos digno. Você é mais merecedor ou menos merecedor. E quando você tem um trabalho que é um trabalho considerado para negros, por exemplo, trabalhos braçais para negros e trabalhos intelectuais para brancos, você acaba perpetuando todo um preconceito, porque se os negros eles fazem trabalhos inferiores e esse tipo de trabalho é um trabalho para negro, toda essa classe da população, toda essa camada da população brasileira, ela é considerada menos digna do que uma camada que faz um trabalho intelectual, que seria um trabalho para brancos. Então a política de cotas ela serve para inserir os negros nessas profissões e assim você combater toda essa cultura preconceituosa, toda essa cultura racista que acaba se inserindo na população, existem trabalhos para negros e trabalhos para brancos. Essa é a função da política de cotas. Não é uma política social, não é uma política educacional. Ela é uma política cultural para combater percepções negativas e principalmente percepções racistas da nossa população. Mas o Caio Coppola não entende isso, a maioria das pessoas da direita também não entendem e as pessoas da esquerda, infelizmente, também não entendem a política de cotas e acabam falando muitas abobrinhas, muitas bobagens. Mas então nós tivemos esse arranca-rabo do Ciro Gomes com o Caio Coppola. O Ciro Gomes falou, se quiser me processar, que venham outros processos. Falou até mesmo da atual lei do Fernando Holliday. Fernando Holliday ele é vereador do Democratas por São Paulo e também membro do MBL. Falou da lei nova do Fernando Holliday, que fala das mulheres e tal. Outras pessoas já comentaram sobre isso. E depois o Edgar acabou encerrando a participação do Ciro Gomes. Foi uma boa participação do Ciro Gomes no Morning Show. Acho importante ele participar desse tipo de programas mais populares, que têm um apelo maior na internet, principalmente na região sudeste, onde é necessário o Ciro Gomes estar mais inserido. E é interessante que quando ele faz as críticas com o Lula, ele sempre tenta dar uma mordida e depois assoprar, porque ele sabe que ele precisa da esquerda para se eleger em 22, mas ele tem que se distanciar da figura do PT, porque
como o próprio Ciro Gomes percebe, o antipetismo, e ele mesmo diz, o antipetismo é a força política mais forte que nós temos hoje no Brasil. Quanto mais ao sul da Bahia, mais antipetista é a população. E ele precisa desses votos para se cacifar politicamente para 2022. Mas ele tem que bater no Lula para se distanciar do Lula, mas ao mesmo tempo ele não pode bater, porque se ele não pode bater muito, porque se ele bater muito, ele vai acabar como posso dizer, sendo mal visto, mal querido pela esquerda, e ele precisa desses votos. Mas o que você achou da participação do Ciro Gomes no Morning Show? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Eu vou deixar aqui na descrição também os vídeos para que você possa entrar e ver os trechos da entrevista do Ciro Gomes, que foi bastante legal. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, principalmente com aqueles que você sabe que gostam do Ciro Gomes, e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.